Muito bem, gente. Você que está chegando agora, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, seja YouTube, seja Facebook, seja muito bem-vindo. Você que acessou a nossa página, convidamos você a ficar até o final. Já que você está aqui, fique mais um pouquinho. Fique até o final com a gente. E lá na frente você vai realmente poder dizer se você concorda ou não. Você dizendo o seu amém. Você pode deixar o seu positivo, o seu like lá para nós na nossa página. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez. Meus queridos, vamos orar ao Senhor, começando então esse momento onde queremos ouvir o recado de Deus. Queremos saber o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos orar. Mais uma vez, Santo Deus, tem misericórdia de nós. Diante da Tua palavra, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender o Teu recado para nós nesta noite. Alcança o nosso coração. Que Deus seja apenas um instrumento do Senhor, ó Pai. Que Deus Santo Espírito tenha total liberdade para alcançar os nossos corações e os corações de todos estes que hão de ouvir a Tua palavra, seja em que momento for. Nós pedimos a Deus, completa a obra nos nossos corações. Precisamos do Senhor. Acabamos de cantar, sonda-nos, ó Pai, e usa-nos para que possamos ver o Teu nome sendo glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na sexta-feira, melhor dizendo, nós compartilhamos um texto de Deuteronômio. Eu gostaria que os irmãos reabrissem as suas Bíblias do mesmo texto. Deuteronômio capítulo 4. E a minha preocupação é a segunda geração. Porque você que está aqui, que é a primeira geração da sua família, a pergunta é: e os seus filhos? Mas isso eu não estou só pensando em nós que aqui estamos hoje, que conhecemos Jesus, mas aqueles que ainda hão de conhecer Jesus. Você que nos assiste, se você realmente não entregou a sua vida a Jesus, você tem essa oportunidade. Porque esse mundo mal não vai melhorar. Ele vai cada vez piorar, como o próprio texto diz, o mundo jaz no maligno. E nós entendemos que se a segunda geração, aqueles que vêm após mim, os meus filhos, não assumirem um compromisso com Deus, porque a responsabilidade é de cada um deles. Você que está aqui hoje, a responsabilidade é sua. Aqui nós temos a segunda geração, que podemos contar, seria o Davi, né, que está conosco aqui, seria a segunda geração. Mas já temos outras gerações. Temos a segunda do Jorge, que está aqui, que é o Jorginho. Ainda vai levar algum tempo, né? Temos também a Giovana do Davi, do irmão do Davi, da filha de Simone e Janes, que ainda vai levar algum certo tempo. Temos aqui também o Cauê. Estou esquecendo do Cauê, está na minha frente aqui. Ele já estava com a mãozinha no queixo. Eu aqui. Ele está esquecendo de mim. Então nós temos o Cauê aqui como segunda geração também, né? Se eles não tomarem a decisão deles, que acredito que já tenham tomado, mas os pequenos principalmente, né? Se eles não tomarem a decisão deles, casando no seu tempo e tendo seus filhos, o que será desses filhos? O que acontecerá com essa geração, né? E não só para nós que aqui estamos, mas essas pessoas que estão nos ouvindo, ou aqueles que ainda não ouvem a palavra de Deus, que não reconhecem a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, e muito menos Cristo como Senhor de suas vidas, né? Nós sabemos que os dias estão se aproximando. Estamos vendo que tudo está caminhando para o cumprimento da última profecia que nós, igreja, esperamos, que é o arrebatamento. E aí virá uma série de destruições, de situações complicadíssimas, chamada de tribulação e grande tribulação. Mas a minha preocupação é, enquanto Cristo não vem, como que vai se dar a segunda geração? Cristo pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 1 ano, 10 anos. Não acredito, eu particularmente não acredito em tanto tempo assim. Eu acredito num tempo bem mais curto. Mas, se eu estiver errado, né? Se eu estiver errado, recentemente, eu e Regina, olhando para os nossos familiares, nós perguntamos para nós, o que aconteceu
com os nossos sobrinhos? O que está acontecendo com os filhos dos nossos sobrinhos? Ou o que acontecerá, melhor, com os filhos dos nossos sobrinhos? Mas o que está acontecendo com essa segunda geração? Até onde nós sabemos, tanto da minha família quanto da família da Regina, todos os meus irmãos e meus cunhados são cristãos. Mas seus filhos têm seguido caminhos que têm nos deixado bastante preocupados, né? Porque foram ensinados nos caminhos do Senhor quando pequeno, mas hoje não estão. E conversando tanto com o Bruno e Érica, para quem não nos conhece, são nossos filhos, conversando com o Bruno e Érica, né? Eles, praticamente da nossa família, são os únicos que ainda permanecem nos caminhos do Senhor. Tem mais um sobrinho da Regina, que é o filho do meio, da irmã mais velha dela, que já está na glória, né? Que se firmou agora com o Senhor, né? Mas fora isso, todos os outros demais não estão comprometidos com o Evangelho, com a igreja, com a palavra de Deus. Estão por aí. Posso estar sendo injusto em algum momento, mas é o que nós estamos vendo. Talvez eu não conheço, eu não posso julgar o coração de ninguém. Eu não tenho como julgar o coração de ninguém. De repente eu estou falando aqui de alguém que realmente, como eu não estou vendo, né, eu não sei se ele está numa igreja, mas pelo que nós conhecemos, nós não os vemos no caminho de Deus. Aí a pergunta é, e a segunda geração? O que será dessa segunda geração? Será que a nossa família cristã, a nossa família do lado cristão vai se acabar? Será que a nossa família do lado cristão, certo? A nossa família de sangue, mas do lado cristão, vai interromper essa caminhada, esse legado que o Senhor alcançou os nossos corações, pelas misericórdias dele, alcançou meus pais, alcançou os pais da Regina. Eu estou falando da minha família só, mas aí você pensa na sua própria família, né? E se, não pastor, mas eu estou chegando agora no Evangelho, eu não sei, né? Não tem problema, basta orar e vamos trabalhar para que a família também venha ao conhecimento de Jesus. A palavra de Deus fala que devemos entregar o nosso coração para Cristo e nós e a nossa família seremos salvos, né? Isso foi o que aconteceu lá com o carcereiro de Filipos, quando ele socorreu Paulo, levando Paulo para casa, e ali tratando as feridas dele, da prisão que ele tinha sofrido, da prisão dos maus tratos que ele tinha sofrido nessa prisão. O carcereiro os levou para a própria casa, e lá Paulo então pregou para ele, né? E aí então eles creram, minha família creu na mensagem, né? Então há oportunidade, há tempo ainda, para quem ainda não está chegando agora, por exemplo, que os seus familiares ainda não são cristãos, né, de conhecer Jesus. Basta que a gente ande com Deus, viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, mas não pregar da boca para fora, pregar apenas, você tem que aceitar Jesus, não sei o quê. Não, é pregar com a vida. É que a vida fala muito mais alto do que qualquer livro, qualquer ensinamento. Isso é chamado de ensino informal. As pessoas estão olhando para nós, estão vendo as nossas atitudes, e porque elas estão vendo as nossas atitudes, elas vão dizer ou não, isso é coisa de cristão ou não. Não diz que é crente, mas faz isso, faz aquilo outro. Aí eu volto a dizer, e a segunda geração que estão nos vendo? E as pessoas que estão nos vendo, que estão ao nosso redor, como que elas poderão reconhecer em Cristo a salvação, se a minha vida não reflete a salvação que Cristo me deu? E aí a palavra de Deus, ela é rica nesses assuntos da segunda geração. Eu queria compartilhar com vocês Deuteronômio capítulo 4.
Interessante, quando você lê Deuteronômio, né, fazendo uma meditação, fazendo um estudo em Deuteronômio, o que Deus ali, através de Moisés, repete o mesmo assunto, e ele fala várias vezes a respeito do mesmo assunto, em várias coisas, né, de várias maneiras, repete muito. E se há repetição, significa que é importante. É importante a repetição, para que as pessoas conscientizem que aquilo é importante, por isso a necessidade de repetição. Nós estamos aqui numa sala de música, onde o pastor Aguinaldo treina os seus alunos. E qual é o segredo para que o aluno seja um bom baterista, um bom guitarrista, um bom tecladista, um bom qualquerista desse aí? Não é a repetição? Ele não olha, ele não treina várias vezes ali. Fiz um desafio para o Cauê no final do ano, na Noite do Talento, né? Fiz um desafio. O que ele está fazendo? Ele está treinando, Ele já pega o tal música, né? Estou pegando a música. Ele está treinando, ele está ensaiando. Você vai dirigir, né? Você vai na autoescola, para quem nunca tirou carteira, né? Vai na autoescola, o instrutor fala, faz isso, e você vai, uma, duas, três, não sei quantas aulas tem que passar, né? Para que você possa tirar a sua carteira. São repetições. Você vai na escola fazer aprender alguma coisa, principalmente matemática. A grande dica dos professores de matemática é fazer muito exercício para que aquele tipo de tarefa fique grudado na nossa mente. Tabuada, né? Tabuada, hoje os alunos não sabem tabuada. Até nós esquecemos, né? Como é que é? Não esquece, já esqueceu, não, né? Não esquece não, porque depois que você tem que aprender na marra. Na palmatória. Na palmatória. Mulher de pau. Aprende. Mulher de pau. Né? Não. Tinha umas dicas aí. Eu lembro. Não vou falar isso. Mas tem. Pôr o milho no chão e colocar de joelhinho com as mãos pro alto, fiz muito isso. Coitado do Cauê e da Vitória. Nunca fizeram. Fizeram com você. Só uma gracinha, só. Eu era direto, porque eu não aprendi a tabuada e levava zero. Aí até que um dia eu falei, já apoio mais, também não fico mais de castigo. Aí ela resolveu estudar. Aprendi. Então, né? Então, gente, são coisas que se não houver repetição, a gente não vai aprender a coisa. E Moisés aqui, ele repete muitas vezes o texto. E nós vamos falar algumas vezes. Até na pesquisa, naquilo que estávamos estudando, eu falo, não, chega, já está falando muita coisa, mesmo assunto. Vários textos, vários capítulos, vários versículos. Né? Fala no capítulo tal, depois passa um pouquinho, fala de novo, depois passa mais um pouquinho, fala novamente. E assim vai até o fim. E repetindo vários assuntos. Porque o Deuteronômio é um livro de revisão. Né? Tudo que passou ao longo dos 40 anos de deserto, então Deuteronômio vem ali trazendo a lembrança de tudo aquilo que eles passaram. E o capítulo 4, onde nós vamos começar a meditar, no verso 9, né, onde nós havíamos compartilhado isso aqui em nossa vigília, apenas uma rápida meditação na vigília. Eu quero desenvolver esse assunto um pouquinho mais aqui agora. Deuteronômio, o 5º capítulo da Bíblia, certo? É aqui, né? Gênesis, capítulo, ó. Aí ficou difícil, né? Tá vendo? Tem que repetir. É o 5º livro da Bíblia, né? É o 5º livro. Então, Números, Deuteronômio é o último, tá? Então, capítulo 4, verso 9. Capítulo 4, verso 9. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Eu aconselho você depois, se alguém está marcando esse texto, ou vai ver esse texto, vai rever essa mensagem, quando der para subir ela, ficou até bom o português aqui, né? Regina que gosta disso, né? Subir ela, nossa, quando subir a mensagem, subir ela, ok?
Tá vendo? Falta de treino, falta de repetição, falta de fazer a coisa certa, né? Então, capítulo 4, Moisés está exortando o povo sobre a obediência, né? Veja bem, ele está falando da obediência. E quando a gente vai, vou até dar um exemplo, né? Treinar um animal, um cachorro, um cavalo, qualquer coisa, é com muita repetição que o cachorro aprende a sentar, aprende a deitar, aprende a rolar, aprende a fazer os comandos que você está ensinando ali o cachorro. O cavalo, né? Principalmente aqueles cavalos de saltos, né? Em distância, altura, sei lá, em competição, né? O camarada lá em cima do cavalo dá um toquinho na rédea, o cavalo sabe que tem que pular, né? Ele sabe que tem que fazer tudo aquilo, né? Aqueles outros de competição sabem que tem que ficar rodando, etc. Cada coisa, tudo com muita repetição, para que no dia certo da apresentação ele faça bem feito. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Eu vou ler nas duas versões. Eu vou ler tanto na nova tradução da linguagem de hoje, quanto na atualizada. Nova tradução, não, vou ler na atualizada primeiro. 4, verso 9. Diz assim o texto: tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Agora, a nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, tenham cuidado, sejam fiéis, para que nunca se esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos. Ter cuidado, meus irmãos, o texto é claro, portanto, tenham cuidado, sejam fiéis, não se esqueçam e contem. E contem. Quando nós pensamos nisso aqui, nós só podemos entender, né, que nós temos que influenciar a segunda geração de alguma forma, certo? No caso daqueles que têm filhos como segunda geração, ou no caso daqueles que têm netos, já é a terceira geração, ou no nosso caso que temos pessoas ao nosso redor, né, que podemos colocá-los como nossos futuros filhos em Cristo. Então seriam a nossa segunda geração em Cristo, né? Porque nós, ganhando essas pessoas para Cristo, seriam como se fossem nossos filhos, e temos que influenciá-los, temos que levar pessoas a Jesus, temos que levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. E diz aqui o texto, como podemos influenciar, segundo o texto que nós vimos aqui, que é o texto de guarda-te a ti mesmo. Vou voltar aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado, portanto, tenham cuidado, sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem a seus filhos e netos. Fazendo isso, se eu contar aos meus filhos entenderem a mensagem, sejam eles filhos físicos, carnais, ou sejam eles filhos espirituais, eles também, a minha responsabilidade ainda não acaba. Eu tenho que contar aos netos também. Ou seja, eu tenho que fazer a obra de Deus completa. Eu não posso simplesmente, eu já sou salvo, beleza, lindo, maravilha, eu sei que Jesus morreu por mim, e vindo o arrebatamento eu vou para o céu, mas e eles? E eles? Existe uma discussão no meio teológico, entre igrejas e denominações, que discutem sobre a segurança da salvação, né? E ficam discutindo sobre isso, segurança daqui, segurança de lá, perde, não perde salvação. Eu particularmente acredito e creio pela palavra que não se perde, mas gente, nós não temos que discutir isso. Eu não tenho que entrar no mérito da questão se a doutrina que eu creio é isso ou é aquilo. As pessoas perdem tempo discutindo coisinhas e se esquecem que o mais importante
Foi o desafio que Jesus fez conosco e que nós falamos semana passada. Ide e pregai o Evangelho. Pare, eu não tenho que ficar discutindo, perdendo tempo com se a doutrina A, B ou C está certa, se isso, aquilo está certo. Eu creio desta forma, tudo bem, é minha forma de crer. Se eu tiver errado, eu vou dar conta diante de Deus. Se eu estiver errado, Deus vai cobrar de mim, porque Ele cobra mais de mim que estou ensinando do que daqueles que estão aprendendo. Mas eu vou dar conta de Deus, diante de Deus de qualquer forma. Então não adianta as pessoas ficarem perdendo tempo. Tinha um programa de televisão, não vou nem dizer o nome, talvez você até saiba, né? E o pastor dirigindo aquele programa, ele promovia um debate entre alguns outros pastores ou convidados dele sobre uma determinada situação. Dava o seu ponto de vista e não chegava a lugar nenhum. Porque o pastor 1 dava a opinião dele, o pastor 2 a opinião dele, o pastor 3 a opinião dele, e quem estava assistindo não sabia a opinião de nenhum dos três. Não sabia que caminho chegar. Né? Não sei se ainda tem esse programa, não sei se ainda continua. Mas assisti várias vezes, até que eu entendi a respeito disso. Eu falei, não vale a pena ficar assistindo isso. Eu quero assistir alguma coisa para aprender, não para poder ficar com mais dúvida. Você está vendo alguma coisa com dúvida, sai dali, não fica lá não. Você está numa igreja, está com dúvida e as suas dúvidas não são tiradas, procure uma outra, que seja realmente, que explique aquela sua dúvida mediante o que está escrito na palavra. Né? Não adianta, eu acho assim, mas o que diz a Bíblia? Pode ser lindo, bonito, maravilhoso, mas se a Bíblia não diz aquilo, não presta. Não presta. Então, meus queridos, a forma que temos que influenciar as pessoas, mediante a palavra de Deus, é com responsabilidade. Tem que ser com responsabilidade. Esse é o nosso primeiro ponto. Influenciar com responsabilidade. Né? Hoje virou moda a internet, está todo mundo na internet, todo mundo tem aí as suas redes sociais, todo mundo participa numa rede qualquer, posta aquilo outro. Tem pessoas que são chamadas influenciadoras digitais, né? Influenciadoras, tem milhões e milhões de seguidores, né? E o que ele fala é lei. Ninguém se discute, e se houver alguém contrapondo aquela posição de determinado influenciador, você já é massacrado, já é enxotado ali daquele grupo, e ao ponto de quer saber, não vamos nem saber de fazer parte desse grupo, né? E você sai. Ontem mesmo, conversando com um daqueles da velha guarda lá da nossa antiga igreja, ele falou exatamente isso. Eu falei, quanto tempo eu não te vejo? Ontem está passando, zapeando lá, eu vi você lá, né? Mas nem li. Aí ele contou, olha, eu estou cansado daquele negócio, estou cansado daquilo, porque eu somente compartilhei um texto, não era um texto bíblico, era um texto qualquer, né? Que não era nem de posição política qualquer, isso eu estava dando um compartilhamento, certo? Entre a posição A e B tem a sua posição e acabou, né? Aí xingaram ele, porque você fica em cima do muro, porque não sei o quê, porque você não toma posição, não sei o quê, porque numa postagem que ele colocou, tinha 300 comentários, isso, tinham 300 comentários ali. Eu falei para ele, quando eu posto alguma coisa, eu nem olho se alguém vai comentar alguma coisa. Eu nem olho, porque se for comentar, eu vou ter que responder, né? Vou ter que responder. E se responder, vou ter que dizer o porquê, contrapondo aquela opinião ou concordando com aquela opinião. Então, meus irmãos, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós influenciamos, com aquilo que nós falamos. Como eu disse, esses tais influenciadores digitais falam o que quer, não sabem de nada, mas dizem tudo e são considerados influenciadores. As pessoas seguem
ou supostamente seguem estas pessoas. E tem pessoas que têm influenciado de maneira totalmente terrível para os padrões cristãos. Se nós somos cristãos, nós não podemos ter boas palavras. Jesus disse, seja sim, sim, não, não. O que procede disso é de origem maligna. Né? Você pode ficar em cima do muro, né? Não é de Deus, não. Não estou dizendo que você tem que tomar uma posição agora, a não ser ao lado de Cristo. Isso é lógico. Se você não toma uma posição ao lado de Cristo, você que nos assiste, e fica em cima do muro, certo? Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, meu amigo, já era. Não terá segunda chance. Não terá outra oportunidade, né? Como igreja. Como igreja. Então, voltando aqui à nossa responsabilidade como influenciadores que somos, todos nós somos influenciadores. Todos nós. Eu que sou um cristão, eu influencio um colega de trabalho, um colega de escola, um colega um vizinho lá do prédio onde eu moro, um vizinho da rua, de casa. Como é que é a minha influência para essas pessoas? O que eu estou fazendo com elas? O que elas estão vendo em mim? O que elas estão vendo em mim é suficiente para elas seguirem a Cristo ou para elas se afastarem de Cristo e dizem assim, para ser crente igual a esse cara ou essa pessoa, eu não quero. É esse tipo de influência que nós estamos sendo? Com responsabilidade. Verso 9. Verso 9, aqui na nova tradução da linguagem de hoje, diz, tenha cuidado. Parteado, verso 9. Tenha cuidado. Meus irmãos, você pode pensar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode, enfim, desde que as pessoas não olhem para você. Só que Deus está olhando. Então não é tudo que eu posso fazer. Né? Tem texto da palavra de Deus no Novo Testamento, não vamos tratar sobre ele, mas diz que eu posso todas as coisas. Mas nem todas me convêm, me é conveniente, me é permitido. Posso fazer tudo, mas nem todas me convêm. Eu costumo dizer, eu posso ir num bar ali na esquina, encher a cara de cachaça e vir para a igreja? Posso, por que não? Eu posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Agora, é conveniente para mim fazer isso? É conveniente para mim? Eu tenho que fazer isso? O que vai acontecer se eu encher a cara ali no bar da esquina, chegar aqui e começar a falar daquele jeito? Porque é processo não sei o quê e tudo mais. Aí você não fala, esse cara está fazendo o que na frente, tira ele daí. Dá-lhe uma cadeirada ali para ver se ele desmaia e dorme logo. Joga o tomate, ó. Como é que é? Joga o tomate, ó. Tem tomate aí? Lulu, o tomate tá caro, viu? Não pode não. Então, gente, eu estou falando isso porque poder eu posso, mas eu devo. Eu devo. O que as pessoas que me conhecem dirão se me verem desse jeito? É lógico que terão que me ver bêbado para falar alguma coisa. Agora, eu posso entrar no bar ali da esquina e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Uma vez um colega, um irmão em Cristo, na realidade, pastor, não, porque não é para ir no bar. Eu falei, não, você tem que ir lá no bar lá sim. Em vez de você tomar Guaraná, toma Coca-Cola. Porque se tomar Guaraná, de longe parece cerveja. Né? Parece cerveja. Você pode ficar com seus amigos ali no bar. Eles vão tomar a cerveja deles. Você toma sua Coca. Sem fazer propaganda da marca, não estou ganhando nada com isso. Certo? Toma cola, pronto. Né? Toma cola. Né? Tomar um refrigerante de sabor uva. Isso! Toma um refrigerante de sabor uva. Né? Que é inconfundível a cor. Muito bem, Cauê. Né? Então, gente, influenciar com responsabilidade as pessoas. E nós devemos mostrar para essas pessoas que a vida que nós vivemos em Cristo é melhor do que qualquer outra vida.
É melhor. Lembra do que nós éramos antes de conhecer Jesus. Lembra de como eu era, no caso, né? Devo me lembrar de como eu era antes. E o que Cristo alcançou meu coração. E o que Ele me transformou hoje. Vamos lá para Cracolândia, o extremo da nossa sociedade. Né? A parte pior que nós podemos dizer é onde você vê um ser humano lá daquela situação e você fala, olha a que ponto chega o ser humano, né? Naquela situação, naquela vida. Mas ele pode ser alcançado com a palavra de Deus, ser transformado, e nós já sabemos, já vimos testemunhos disso. Quantos? Né? Hoje missionária, mas na época ela era considerada a bruxa da Cracolândia. Né? Hoje convertida com 50 ou 60 anos, eu não sei, né? Mas ela viveu quase 30 anos na Cracolândia lá, só nos buracos, escondendo-se de tudo e de todos, tanto que o apelido dela era bruxa. Né? Mas foi alcançada pela palavra de Deus, pelo um abraço que uma missionária simplesmente deu nela. Ela, distraída de costa, a missionária chegou assim, deu um abraço, né? Quando ela deu o abraço, e ela viu a camisa amarela, que só Jesus transforma, né? Que é a camisa do projeto da Cristolândia, né? Aquela senhora falou que tremeu de cima a baixo, se gelou toda, quase caiu, e a missionária falou assim, olha, Deus te ama, tá? Ela falou, aquilo foi suficiente para mudar a vida dela. Hoje ela é uma bênção, hoje ela voltou para casa, está com seus filhos, seus netos, pregando a palavra, divulgando a mensagem de salvação e transformação. Influenciar com responsabilidade. Gênesis capítulo 18, verso 19, a parte B do verso, mas eu vou ler o verso todo, e vou usar esse verso mais vezes daqui. Gênesis 18, capítulo 18, verso 19, diz, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, mas também vou ler na versão da atualizada. É que agora com esse negócio de pandemia, antes metia o dedão na boca, molhava o dedo e já colocava aqui as pás, já mexia nas pás. Agora já não faz mais isso. Então o tablet é bem mais fácil, né? É bem mais higiênico. Longe de nós a questão da pandemia, né? Então vou dizer lá, Gênesis 18, verso 19, diz, deixa eu ver aqui na linguagem nova, atualizada. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu o escolhi para que ele mande que seus filhos e seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Né? Então a ideia aqui de influenciar é fazer com que as pessoas obedeçam a palavra de Deus. Eu não tenho que forçar ninguém a obedecer nada, né? É igual placa de trânsito. Está lá a placa de trânsito lá na estrada dizendo que a velocidade é 80 por hora. Eu posso passar 100 por hora ali? Posso. Mas se tiver um guarda ali, ele não vai, não, para isso, tem que dar 80. Não, simplesmente ele vai dar uma canetadinha lá, né? E depois vai dizer, ó, você ficou bonito na foto aqui, ó. Então, ele não me influencia dando multa, porque eu posso continuar tomando multa e passando o limite de velocidade, né? A placa está ali, é uma orientação que eu devo seguir. Se agora se eu vou seguir ou não, são outros 500, né? Outra história. Então, meus queridos, nós devemos influenciar com responsabilidade, né? Influenciar com responsabilidade. Então, o texto é claro, quando diz aqui no verso 19, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Alguém vai guardar um caminho que eu falo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço?
Será que se o meu filho me ver eu enchendo a cara de cachaça, ele vai achar que ele não deve beber? Ou ele vai achar que, não, meu pai bebe, eu vou beber também. Meu filho, não beba, pai, você está bebendo, por que você está falando comigo isso? Então eu não devo fazer aquilo que eu não quero para as outras pessoas. Como eu disse, todas as coisas me são permitidas a fazer, mas nem todas, nem todas eu posso fazer. Eu não posso fazer determinadas coisas. Se eu sei que é errado fazer aquilo, como que eu posso cobrar de alguém não fazer errado se eu estou fazendo errado? Eu tenho que falar e viver aquilo que está diante de Deus para a minha vida. E se eu quero para meu filho, para a minha segunda geração, se eu quero para as pessoas que estão ao meu lado, que ainda não conhecem a Jesus, eu devo viver conforme a palavra de Deus ensina. Como é que eu vou ensinar alguém a guardar os caminhos de Deus se eu não guardo? É simples assim. Então tem que ter responsabilidade, gente. Ser cristão não é simplesmente ter uma marca de ser cristão aqui na testa. Não temos essa marca. A marca está no nosso coração. E nós praticamos a palavra de Deus. Se você tem alguma coisa que está errada na sua vida, pare com isso. Porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão te vendo. Teu colega no trabalho, e fiquei sabendo algum tempo atrás, vai dizer, que ele é cristão. Ele é de uma igreja tal, cuida lá de algumas coisas na igreja e tal. De repente estou passando no almoço perto do carro dele, vejo uma fumacinha subindo. Vejo uma fumacinha subindo. Aí, em outra ocasião, passei de novo lá, estava ele conversando com outro colega com a fumacinha subindo. Eu falei, como que eu posso falar que eu sou um cristão, e fazendo o que não é bom que faça, porque o outro não era um cristão, Quando eu estava no exército, nós tínhamos um colega lá que vivia dando um mau testemunho, e cada vez que eu ia pregar para algum colega de trabalho lá no quartel, não, porque fulano de tal faz isso. Eu cheguei nesse fulano de tal e falei, meu amigo, se você está afim de fazer isso, assim, não, tranca-se dentro de um blindado lá, fecha tudo e faz lá dentro, mas sabe que Deus está te vendo. Aí eu falei para ele, olha, ele vai dar conta diante de Deus da vida dele, e você vai dar conta da sua. Então não adianta, não existe justificativa. Se você está pregando o evangelho para alguém que tem um mau testemunho, o problema é daquele que dá o mau testemunho. E aí você fala, ele vai dar conta da vida dele, não tem nada a ver com ele. Se ele quer fazer isso, que faça, o problema é dele. O problema é dele. Não sou eu que vou convencê-lo de não fazer aquilo. Ele quer fazer, então, meu amigo, se enterre numa caverna, num buraco qualquer, sozinho, faça isso. Mas não atrapalhe a mensagem do evangelho. Mas ninguém faz isso. O problema é justamente ao contrário. As pessoas vivem como se todo mundo fizesse aquilo. Porque todo mundo faz, então eu também faço, não tem problema. Tem sim, tem muito problema. Na sequência do texto, Provérbios capítulo 3, de 1 a 3 diz, Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembrem sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravados no coração. Aqui é uma expressão de um pai para seu filho. Lógico que Provérbios, quem escreveu foi Salomão, certo? Mas é Deus falando aqui, Deus, o nosso Pai, falando para nós. Filhos, não esqueçam os meus ensinamentos. Meus queridos, a responsabilidade na minha vida é não esquecer a palavra de Deus. É por isso aquilo que nós falamos sempre. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, um desafio. A pergunta é, por que você não entra na escola dominical? E o desafio é, entre na escola dominical para estudar a palavra de Deus.
Como é gostoso, hoje nós estamos lá na EPD, o Jânio estava sentado no sol, lá na porta da casa dele, né? Gostoso, tá? Tomando um solzinho, se bronzeando o topete dele ali, né? Bronzeando, mas está estudando a palavra de Deus, né? Eu estava lá em casa, lá, junto com a Regina, a Amiga e o Cauê na casa deles, né? Quem não entrou sabe porque não entrou, mas o desafio, a pergunta é: por que é que não entra? Para estudar a palavra, para aprender a palavra. Se o texto fala: filho, não esqueça os meus ensinamentos, e você sabe de Deus. Você sabe de Deus. Lembrem sempre dos meus conselhos. Se nós erramos, é porque nós não lembramos. Se não lembramos, é porque não aprendemos. A Nívia não falou que tanto ajoelhar no milho lá, ela aprendeu matemática? Né? E não era 20 minutos não, tá, pastor? Era não uma precisava. hora, tá? Era uma hora de relógio certinho. Se ela tivesse realmente interessada em aprender antes, não precisava ajoelhar no milho. Quantas vezes Deus me corrige de um erro meu para que eu aprenda a não fazer aquilo? Quantas vezes? Ainda Provérbios capítulo 4, verso 23, de 20 a 23, diz: filho, olha mais uma vez, Deus falando: filho, preste atenção no que eu te digo, escute as minhas palavras, verso 21, nunca deixe que elas se afastem de você, lembrem delas e as ame. Não é amar qualquer palavra, é a palavra de Deus. Como é agradável a um pai ver que o seu filho vai bem. Por que os pais da Nívia faziam aquilo com ela? Para que ela fosse bem na escola, para que ela pudesse tirar boas notas, para que ela pudesse fazer no futuro ser alguém que com muito mais condições do que um analfabeto, não nada contra o analfabeto, que não aprendeu a ler, mas contra alguém que não quer aprender a ler. A diferença é essa, que não quer. Que não quer. Se você quer, é fácil. Então quando nós falamos, quando a palavra de Deus fala aqui: filho, preste atenção no que eu digo. Deus está chamando a atenção para a palavra dele. Você que está em casa nos assistindo, meu querido, ou enfim, está na rede social nos vendo, nos assistindo, preste atenção no que a palavra de Deus está chamando a sua atenção. Se a placa de trânsito está lá na rua dizendo não faça isso, e você faz, as consequências virão. As consequências virão e não tem que discutir. Preste atenção. Se você não presta atenção e faz a coisa errada, vai vir lá a multinha lá na sua casa depois para você pagar, né? Então, meus queridos, presta atenção, verso 22, verso 21, não deixe que elas se afastem de vocês, lembrem delas e as ame. 22, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Vida longa e saúde a quem entendê-las. Isaías diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, sobem com asas como águias, não se cansam, não se fatigam, e etc, etc, etc. Lá em Isaías 41. Dá força e saúde. Quem ouve a palavra de Deus se desvia dos pecados, se desvia daquilo que pode trazer consequências de saúde para a sua vida. Se é uma recomendação, por exemplo, do Ministério da Saúde, no auge da pandemia, use máscara. Né? Use máscara. Não, eu não quero usar máscara, eu odeio esse troço aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, etc. Tal. Não estou dizendo que está errado, que está certo, tá bom, gente? Estou dizendo, mas aquilo foi uma orientação para tentar evitar maior contaminação. Né? Se está certo ou errado, não sou eu que estou criticando aqui. Mas use máscara. Então, gente, usa. É ruim? É. É terrível. Eu, em plena atividade de manhã cedo, indo trabalhar, ia de bicicleta, ali por trás do sacolão, na cesta básica, lá onde tem lá, eu com máscara. Aquela máscara de pano, né? Eu ia trabalhar de bicicleta. Na hora eu não aguentei mais, puxei aqui do nariz para fora. Aí passou um cara descendo. Eu falei: e se ele estiver contaminado,
soltou um bafo lá na frente. Puf. E é pior é na subida. Na subida. Descida não, descida mas é o que? Um baita de um subidão, né? Aí eu botei a máscara, né? Gente, são coisas simples. Se a palavra de Deus fala que ela vai nos dar vida longa e saúde, siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. E o último verso 23 dessa sequência: tenha cuidado com o que você pensa. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não adianta você dizer assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Azar seu. Mas você não tem o direito de levar mais ninguém para o túmulo com você, porque você quer agir errado. Ninguém tem o direito de levar ninguém para o túmulo por consequência de um erro que eu não quero mudar. Pense naquilo que, como diz aquele texto, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se nós pensarmos coisas boas, pensarmos na palavra de Deus, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou estar com a palavra de Deus, eu vou andar com a palavra de Deus, e vou agir com a palavra de Deus, como a palavra de Deus me ensina. Isso eu vou influenciar de maneira positiva. Segundo lugar, com fidelidade. Com fidelidade. O texto que nós lemos lá de Deuteronômio diz o seguinte: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis. Sejam fiéis. Influenciar com fidelidade. Que tipo de fidelidade? Que tipo de fidelidade? Com sinceridade no coração. Ainda o texto de Deuteronômio, voltei para Deuteronômio capítulo 4, verso 23, quando ele diz: tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam às suas ordens e não façam nenhuma imagem para adorar. Tenham cuidado. Ah, pastor, mas não fazemos isso e tal, não sei o quê. Gente, quantas pessoas estão adorando a televisão? Um programa de televisão. Não um canal em si, mas um programa. Ah, não sai de casa se eu não ver aquilo lá. Ah, estou vendo a novela. Estou vendo a novela. Se eu não assistir aquela novela, enquanto eu não acabar, a novela não sai de casa. Isso é idolatria. Tantas coisas que nós colocamos na frente de Deus. Quantas coisas nós fazemos isso, colocando tudo diante de Deus, seja até o próprio neto, o próprio filho. Tinha um irmão nosso que ele era o filho dele, já tinha uma certa, não era tão velho assim não, mas ele pegava aquela criança assim no peito, segurava tanto, e a criança estava bem crescidinha já, com 3, 4 anos, ele segurava tanto aquela criança assim no peito. Não, meu filho, nada errado contra isso, nada errado, mas ele estava de tal forma, vamos dizer assim, idolatrando aquela criança, tentando protegê-la de alguma forma, de algum jeito, de alguma coisa, que ele ficava com ela ali, agarrando ela, segurando ela, como que não sai daqui, não pode, não sei o quê. Graças a Deus a criança cresceu, não aconteceu nada com ela, Mas, gente, nós podemos adorar muitas coisas, idolatrar muitas coisas, Uma pessoa que compra o primeiro automóvel, o primeiro carro, o sonho dele, comprar um Fusquinha, não, um Golzinho, Fusquinha já era, foi a nossa época, comprar um Golzinho mais barato que tem, o quadradinho ainda, o batedeira, O batedeira, aquele motorzinho Meu Brasília. A Brasília? Meu carro é uma Brasília, olha, meu foi um Opala. Meu Opala, E você fica, não, que eu passo sempre polindo, cuidando, não sei o quê, o passarinho veio, fez a sujeira, assim rapidinho, vai lá e limpa e tal. Você sempre mantendo o pneu limpinho, tudo direitinho. Não é errado, mas até que ponto isso? Até que ponto? Eu estou falando de coisas banais, gente, besteiras. Mas tudo aquilo que eu coloco na frente das coisas de Deus,
é idolatria. Eu vou perguntar aqui de novo. Não respondam, por favor. Por que as pessoas não entram no IBD no horário das 10 às 11 da manhã todo domingo? Estão fazendo o que é mais importante que estudar a palavra de Deus? Hoje eu estava dormindo. Eu falei para não responder. Né? Mas tudo bem, de repente, ontem eu fui dormir às 2 horas da manhã, mas fui dormir hoje. 2 horas da manhã, porque nós chegamos tarde lá daquele encontro com o pessoal lá da velha guarda lá da igreja, né? Fica 2 horas da manhã, que eu fui dormir. E 6 horas eu estava acordado já, brigando para não sair da cama. Né? Tudo bem, eu sei que eu tenho minha responsabilidade e tal. Né? De repente, alguém foi dormir mais tarde, não deu, estava doente. Não sei, gente, não sou eu que vou julgar ninguém. Mas o que é mais importante que estudar a palavra de Deus? Ah, estou trabalhando. Tudo bem, está trabalhando. Né? Ah, tem que ir lá capinar o quintal na minha casa. Gente, tem tantos dias, tantas horas para capinar esse quintal. Né? Tem qualquer outra hora, qualquer outro dia. Se a gente fosse colocar em prática o que a palavra de Deus sobre guardar o dia do Senhor, né? Guardar o dia do Senhor, era para ser apedrejado quem não guardasse o dia. Para ver o quanto Deus queria que as pessoas parassem tudo o que estão fazendo para tirar um momento para estudar a palavra de Deus, para cultuar o Senhor. Então, meus queridos, você que nos assiste, que não tem o costume de estar estudando a palavra de Deus, tem um convite para você. Estude conosco a palavra de Deus todo domingo às 10 da manhã. Mande mensagem, nós vamos mandar um link para você. Não precisa sair de casa, nem debaixo dos cobertores. Não é também para dormir, né? Também não é para dormir. Janice, dá um pouquinho de água para mim aqui. Por favor. Aqui, pega o copo aqui, economiza a copo. Tenham cuidado de não esquecer a aliança do Senhor nosso Deus. A aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam às suas ordens e não façam nenhuma imagem para adorar. Juízes, capítulo 3, verso 7. O povo de Israel esqueceu o Senhor seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes ídolos, e por isso pagam até hoje preço alto por ter se esquecido de Deus, por ter se afastado dos caminhos de Deus. Então, desafio para você, meu querido que nos assiste, para você que está aqui na igreja conosco hoje: não se esqueça dos caminhos da palavra de Deus. Não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Se você é um cristão que está afastado dos caminhos de Deus, volte. O exemplo nós temos na Bíblia. Israel paga até hoje um preço caríssimo, porque se afastou dos caminhos de Deus. E se você, não, mas eu estou bem, não sei o que, etc e tal, tá bom. Até quando? Até quando? A palavra de Deus não volta vazia. Uma hora ou outra, ele vai querer puxar você para trazer você de volta à razão. E você está disposto a voltar aos caminhos de Deus? Então, meus queridos, segundo ponto, com fidelidade. Dessa maneira nós influenciamos outras pessoas, principalmente a segunda geração. E o terceiro e último ponto, com atitude. O texto é claro quando fala aqui no finalzinho do verso de Deuteronômio capítulo 9: e contem aos seus filhos e netos. Contem aos seus filhos e netos. Eu vou voltar a perguntar aqui, mas não responda. Não responda. Certo? Meus queridos, quer passar o ônibus? Você tem feito culto doméstico? Você tem feito culto doméstico na sua casa, com seus filhos, sua família? Não responda. Você tem feito culto doméstico? Se você não está fazendo culto doméstico, você não está ensinando seus filhos ali no culto doméstico, pode ter certeza
que alguém, em algum lugar, em algum momento, já os está ensinando aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer. Ele já está te ensinando. Ele está ensinando o seu filho. Ah, mas ele vai para a escola. Será que lá na escola não estão ensinando? Minha filha, quando era pequena, nunca falou palavrão. Nunca tinha falado palavrão. Aí um belo dia ela chegou em casa falando palavrão. Eu falei, quem te ensinou a falar isso? É lógico que não fomos nós. Ela aprendeu na escola. Né? Conversamos com ela, não lembro o que aconteceu, se eu peguei e dei um jeitinho mais sério nela, né? Não lembro, com certeza foi, né? Mas alguém ensinou ela a falar aquilo, que eu nunca ensinei para ela, né? Não, alguém está ensinando alguma coisa. Quanto tempo nós, pais, estamos perdendo assistindo novelas, assistindo jornais da televisão que passam aí, que parece que sai sangue da televisão, de tão dramático que eles colocam ali. Quanto tempo nós estamos perdendo assistindo futebol, assistindo tantas outras coisas, que nós não estamos cultuando a Deus com a nossa família. Para ensinar a palavra de Deus, tenham cuidado. Olha o texto, voltemos ao texto de Deuteronômio capítulo 4. Portanto, tenham cuidado, sejam fiéis, para que não se esqueçam das coisas que viram e contem aos seus filhos. O desafio para o povo de Israel era lembrar do que eles viram. Gente, um ano quase de pragas, das 10 pragas, um ano. E Deus mostrando para o povo de Israel que Deus cuidava do povo. Nada aconteceu com o povo, com o Egito destruído. Depois o mar abriu. O mar abriu. Atrás uma coluna de fogo que impedia a chegada do exército de Faraó para atacar a nação de Israel. Atravessaram a pé secos. A pé seco. E quando o último passou, o mar fechou. O mar fechou em cima do exército de Faraó. Água saindo da pedra, né? Caindo maná do céu. Guerras que eles venceram sem mesmo ter que pegar nas armas. Muralha de Jericó que caiu simplesmente com um grito. Todo mundo gritar. Bom, não caiu. É murinho pequeno, né? Não, murinho pequeno não. A média dele era 5 metros de largura. Tinha casas embaixo. Tinha casas. Interessante que a casa da Raabe não caiu. Caiu tudo em volta dela, mas a casa dela ficou ali. Né? Conte aos seus filhos as maravilhas que Deus fez. Se eu não faço culto doméstico em casa, como que os meus filhos vão aprender? Tem as crianças aqui. Isso que estamos pregando não é para criança, não é linguagem de criança. Eles precisam ouvir a mensagem. Eles têm o direito de decidir lá na frente se querem ou não andar com Cristo. Mas se eu não vivo, se eu não faço isso, a segunda geração vai se perder. Ela vai se perder. Se você que está assistindo, meu querido, ainda não conhece a Jesus, saiba que as palavras de Deus estão se cumprindo. E você tem a oportunidade hoje de conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram. E por aí vai, tantas maravilhas, tantos milagres que Deus fez com o Velho Testamento, né? Até pouco tempo atrás, chamada Guerra dos 7 Dias, quando Israel estava sendo, pouco tempo atrás, não, foi em 60, né? Algum tempo atrás, quando Israel estava sendo atacada de todos os lados por exércitos inimigos, países atacando Israel, e se eles realmente atacassem com tudo aquilo que eles tinham, ia destruir o que restava da nação de Israel. Deus fez um milagre ali que os generais, os soldados da época contam. De repente nós vimos anjos do céu descendo e destruindo os nossos inimigos, os inimigos simplesmente fugindo. Guerra dos 7 Dias, olha, está na história. Entra no Google lá, escreve Israel, Guerra dos 7 Dias, você vai ver os relatos. Vai ver os relatos do que Deus faz e fez. Não sei se eles contaram aos seus filhos. Não sei. Existe uma festa chamada da nação de Israel de Yom Kippur, que é o dia do perdão.
né? É o dia do perdão. É o dia onde eles lembram o sacrifício, o dia que eles saíram do Egito, o dia que o cordeiro foi morto, que o sangue foi colocado nas portas da casa de cada um. Do lado dos egípcios todo mundo morreu, os filhos primogênitos. Do lado de Israel não aconteceu nada, nem um cachorro uivava, nem um gato miava, né? Não acontecia nada. E eles celebram isso aí até hoje, só que eles se esquecem que aquele que salvou era Cristo. Era Cristo, aquele sangue lá, se esquecem que aquele sangue lá nas portas era o sangue do Cordeiro, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se aquele povo naquela época foi livre por causa do sangue, né? E tem umas pessoas que gostam até de fazer simbolismos, né? Então era para colocar sangue em cima e dos lados. Aí você traçava um risco no meio e um assim lateral. O que dá? A cruz, né? Pode ser simbolismo? Pode. Se não for a cruz, não interessa, mas que o cordeiro morreu e que o sangue foi passado ali, impedindo a entrada pelo anjo da morte pela porta, né? Podia pular a janela, mas não, Deus falou, aqui não passa, acabou. Aqui não passa. Então, meus queridos, com responsabilidade. E agora, por último, com atitude. Atitude qual é? Verso 9. Contem aos seus filhos, contem a segunda geração, contem as pessoas que estão ao seu lado, que seriam nossos filhos espirituais. Contem para que essas pessoas reconheçam a palavra de Deus. Contem os milagres que Deus fez em nossa vida. Como que Deus agiu até aqui na minha vida, na sua vida. E você também tem experiência com Deus para contar. Não precisa conhecer a palavra de Deus. Conte o que Deus fez na sua vida. Conte algum milagre que Deus operou e você foi livre de alguma forma, de algum jeito. Conte. Não fique de boca fechada ou fechada. Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, presta atenção. Efésios está falando. Não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamento cristão. Como é que eu irrito meu filho? Meu filho não faz isso, mas por quê? Não faz isso, mas por quê? Não quero que não. Explica por que não é para fazer. Não é para não dizer não. Explica por quê. Não põe o dedo na tomada. Se você botar o dedo na tomada, vai acontecer assim, assado, tomar um choque, pode morrer. Explica o porquê do não. Não diga só não. Não, a gente fala para cachorro. Lá em casa eu pego minha cachorra e falo, não! Ela já sabe, ela para. Não tem que explicar para ela por que eu estou dizendo não. Também não vai adiantar. Né? Mas para uma criança, você tem que explicar o porquê do não. E não é não. Não tem outra palavra. Ah, não, é que deixa ele experimentar tomar um choquinho. Experimenta, vai, toma um choquinho para ver se a primeira vez o choquinho vai morrer. Né? Hoje ainda bem que nós temos as tomadas, né? Cadê? Aqui. Né? Temos as tomadas no Brasil com acesso mais fundo, né? Para que as pessoas não tomem um choque no plug, lá, tentando plugar lá. É uma coisa boa, foi legal e tal, não sem problema nenhum. Acho que foi uma ideia interessante que alguém teve e virou lei. No Brasil se aplica isso. Mas quantos de nós que não tínhamos isso já tomou choque ele pegando ali junto do cabinho lá da tomada lá? Aí depois veio então só na ponta, que é de metal, depois era plástico, né? Também para evitar choque. Mas gente, explica o porquê do não. Explique o porquê do não, explique o porquê das coisas. Se pode, porque pode, se não pode, porque não pode. Ah, mãe, porque, pai, eu gostaria de fazer tal coisa e na balada. Não vai, meu filho, já te viu, porque é ir balada, já explicou por que não pode ir na balada? Ah, mas eu quero conhecer. Vai com ele. O quê? Ô, pastor, eu vou numa balada com meu filho, com a minha filha. Vai lá e ensina ele lá. Ensina ele lá na balada. Mostra alguma coisa que você vai ver lá. Vai, isso aqui, você acha que isso aqui está certo? Ah, eu vou lá no baile funk. Vai lá, vai com ele no baile funk. Vai lá no baile funk, ensina para ela. Não se escandalize não, porque é assim que você vai mostrar. Se você falar não, você virou as costas, ele vai. Ela vai.
Isso é a melhor sabedoria. Né? Vai junto. Vai junto, mostra. Serve pra você. Ah, eu vou no cinema. Tá, vai junto. Tá bom, sábado à tarde eu vou com você no cinema. Vai com ele no cinema. Que filme você quer assistir? Né? Ah, quer assistir tal filme? Tá bom. É filme terrível, hein? Pesado, hein? Olha, com cuidado. Se a idade permitir, a gente vai, senão. Né? As crianças no celular. Terror ainda é facinho lá de Crianças no celular, gente. O que eles estão jogando? Tinha aquele negócio lá da baleia azul, né? Não sei, ainda bem que deu uma parada, acabou, né? Da baleia azul, porque era um ensinamento para as crianças que levava as crianças a fazer algumas coisas, até mesmo suicídio. Vai assistir junto com eles. Vai jogar quando. Tá bom, eu, em vez de eu deixar no celular, ele vai botar na televisão. Eu vou estar jogando com vocês aqui, quero ver vocês jogarem. Ah, não, mãe, assim não dá. Não dá, então não vai jogar. Não vai por causa disso e disso. Explique o porquê. Vai junto, faça junto. Porque você, adulto, tem condição, você tem discernimento. Crianças, adolescentes ainda não têm a mente formada de tal ponto de calcular os riscos. Hoje cedo eu liguei a televisão lá no canal, no SBT, e estava vendo aquelas chamadas videocassetates, né? Como era chamada isso, mas já passou essa época. Gente, eu vi como é que um cara tem noção, ou melhor, sem noção, faz uma coisa dessa. Né? É só se ligar no domingo, sábado, domingo de manhã, você vai ver os caras sem noção fazendo cada coisa. Né? E tem uns que são adolescentes, ou só adulto, marmanjo, barbado, fazendo cada besteira sem noção. Para, pensa! Pensa! Meus queridos, com atitude nós devemos ensinar as pessoas. Devemos ensinar. Ah, vamos ali no barzinho tomar um negócio, tá bom, vou com você, só que eu vou tomar meu suco de uva. Certo? Ou Fanta uva. Né? Ou Coca-Cola. Propaganda, viu? Que é para funcionar a gente. Lá na escola, quando Regina estava lá, o pessoal tirava metade da Coca-Cola da garrafa e enchia de pinga. E passava na boca de todo mundo. Todo mundo tomando pinga com coca, só para disfarçar que era coca. Mas tomando no bico assim, ó. Todo mundo, dá 2, 3 bicos, dá 2, 3. Gente, né? Esteja junto. E se não, você não pode estar junto com a sua filha, ou com alguma pessoa, ensina. Ensine e confia no que você ensinou. Confia. Ele tem o direito de errar? Tem. Mas se ele vai saber que está errando, mas já foi ensinado. Aí chegou em casa com as consequências, ó. Consequência do seu erro. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu não falei para você que não podia fazer assim? Gente, a preocupação com a segunda geração tem que ser real. Não pode ser apenas bonita, linda, maravilhosa do pastor falando. Essas pessoas estão sujeitas a ir para o inferno sem Cristo, porque eu e você não falamos e não vivemos Cristo. Não dá para brincar com isso. Você que está nos assistindo, me perdoe, mas não dá para brincar de ser crente. Não dá. Ou eu vivo o evangelho, ou eu não digo que eu sou crente. Aí você vai pagar as consequências das suas atitudes também. Né? Lembra o texto que estamos lendo. Vai ler Deuteronômio 200 vezes, decorar e ver as repetições que tem, você vai ver o quanto Deus desafiava o povo. Não faça isso, não faça aquilo, lembre-se disso, lembre daquilo, ensine as crianças, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. E o povo, o que aconteceu? Errou. Logo depois de Deuteronômio vem qual livro? Josué, né? Josué. Mas depois de Josué, vem Juízes, quando eles entram na terra prometida, certo? Não vimos aqui o texto de Juízes, quando ele diz aqui, o povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou. Pouco tempo depois que eles tomaram posse da terra, tinha esquecido tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Por quê? A segunda geração não foi ensinada. A terceira geração não sabia. A quarta nem quem é Deus. Não foram ensinados. A culpa não é de Deus. A culpa é daquele que não ensinou. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. Já li aqui Efésios
Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Gênesis capítulo 18, verso 19. De novo, eu disse que ia usar novamente esse texto. Agora a parte A, que diz: eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos. Deus nos escolheu para ensinar, obedecer e ensinar os outros. Olha o privilégio que você teve. Deus o escolheu. Se você está aqui hoje, foi porque Deus o escolheu. Deus sabia que você ia entregar sua vida para Jesus. Deus sabia que você ia reconhecer Cristo como Salvador das suas vidas. Deus sabia tudo, por isso que Ele alcançou seu coração, Ele te escolheu. Agora você vai ficar de cara, de boca fechada? Enquanto outros, que eu não sei se foram escolhidos também, não têm oportunidade de ouvir, porque eu não estou falando. Deus me escolheu foi para falar, não foi para ficar quieto. Escolheu você da mesma forma. Não fuja da sua responsabilidade. Você que nos assiste, eu não sei da sua família, eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus tem um projeto. E Ele quer alcançar o coração de cada um, começando com você, se você ainda não é um cristão. E se for um cristão, não anda com Deus, é da mesma forma. Assim como quer alcançar o meu coração. Então, eu o escolhi para que ele mande que seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. E finalizando, Êxodo capítulo 10, verso 2, e também para que você pudesse contar a seus filhos e aos seus netos, como Deus falando, como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Ele fala, ele zombou do Egito porque o Egito desprezou a Deus. Faraó não quis nada com Deus. Ouvi uma pregação, acho que foi sexta-feira, da convenção da Assembleia da Convenção. O pregador lá estava falando, quando Deus chama a Moisés para que vá e avise a Faraó e mande, deixa meu povo ir. Faraó deu uma série de desculpas, né? Deu uma série, não, você pode ir até ali só, não vão só os homens, não vão vocês e as mulheres, mas os filhos ficam. A segunda geração sendo dominada por Satanás, e nós estamos deixando nossos filhos ficarem. Estamos indo adorar, mas nossos filhos estão ficando. O texto aqui é claro, para que você pudesse contar a seus filhos. Contem a seus filhos. Ah, mas já cresceram. Contem a seus filhos. Ah, mas são casados, já têm as suas famílias. Contem a seus filhos. Ah, mas eles são cristãos. Conte a seus filhos. Conte a seus filhos. Conte. Ore por eles. Leve-os ao conhecimento da palavra de Deus. Leve-os ao conhecimento. Olha, meu filho, esse caminho não é bom, ande com Deus. Ah, não, mas Deus... As consequências tem. Tudo que nós fazemos tem consequências boas e ruins. Eu espero que você possa tomar a sua decisão. A segunda geração é importante. Assim como a terceira, assim como é a quarta, mas tudo depende de mim hoje. Que sou a primeira geração. Depende de mim. Eu espero que você tenha tomado a sua decisão. Baixe sua cabeça, vamos orar. E você que está em casa, meu querido, baixe sua cabeça também. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Deus quer mudar o seu coração, quer mudar o meu coração, quer mudar o nosso coração, para que possamos ser um coração obediente e faça coisas certas. Oremos. Deus, diante da Tua palavra, nós somos gratos porque o Senhor tem nos desafiado, pois a Tua palavra é rica em ensinamentos, mostrando sempre o lado bom e o lado mal
das decisões que nós podemos tomar. Que nós, ó Deus, como primeira geração, entendamos a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, não só a segunda, a terceira, mas quantas pessoas puderem ouvir a nossa mensagem. E elas terão a oportunidade de escolher se querem ou não querem te seguir. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos pais, que os nossos filhos ainda não te conhecem, para que ao ver a minha e a sua vida, a vida do meu irmão, para ver as nossas vidas, ó Deus, eles possam reconhecer Cristo como Salvador das suas vidas. Tem misericórdia, Pai, para que aonde eu estiver, eu seja a luz que brilha no meio daquelas trevas, para que as pessoas reconheçam Cristo. Tem misericórdia. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você que está conosco, ficou conosco até agora, muito obrigado. Passamos um pouco do nosso horário, mas foi necessário. Deus te abençoe. Querendo alguma coisa, mande mensagem. Aí na página você tem o telefone, você tem o e-mail. Entre em contato conosco, pergunte, questione. Se você não concorda conosco, deixa seu negativo lá, seu dislike, né? Seu negativo. Mas se concordou, dá o seu positivo lá.